Segunda-feira e a partir de agosto o Congresso Nacional deve discutir aí mudanças no Código de Processo Penal, mudanças que podem gerar críticas aí da Lava Jato. A comissão na Câmara vai debater alterações nas regras de colaboração premiada, da prisão preventiva e da condução coercitiva. Quem traz mais informações é o Thiago Berraich. Fala, Berraich. Oi, Patrick. Oi, Vera. Marcelo Madureira. Salve, Carlos Andreasa e a todos que acompanham o 3 em 1. Para colocar um pouco de pimenta nessa discussão, vocês sabem que os nossos nobres parlamentares estão de recesso, estão descansando e aí voltam a trabalhar agora no mês de agosto. Um desses temas polêmicos a ser discutido é justamente a mudança no Código de Processo Penal. São itens polêmicos que vêm provocando críticas dos defensores da Operação Lava Jato. Primeiro, alteração das regras da delação premiada. Em segundo, prisão preventiva. Terceiro, condução coercitiva. E, por último, alterar o que o Supremo já decidiu de condenação em segunda instância. Será que essas alterações que ainda estão numa comissão da Câmara dos Deputados, essas mudanças, vão abalar a estrutura da Operação Lava Jato? Fica aqui a polêmica e a discussão aberta para vocês. Bom programa a todos. Começo com você, Andreasa. O que você acha? É claro que a revisão do Código Penal é necessária, né? Ele é de 1941, precisa ser revisto. Só que a gente fica refém desse timing infeliz, né? Tudo quanto seja movimento legislativo no Congresso fica sob suspeita. É preciso destrinchar aí as coisas que estão na mesa. Por exemplo, em relação à delação premiada. O problema não é o instituto em si, é o modo como tem sido aplicado pelo Ministério Público. Não há por que reformar. O que precisa ser reformado é o procedimento dos procuradores. Se fosse possível avançar em alguma coisa, eu gostaria que o juiz responsável pelo processo pudesse acompanhar as negociações entre o Ministério Público e o delator, e não simplesmente homologar. Acho que seria um avanço e um cuidado. E evidentemente não retroativo, né? Doravante. O que já foi feito, está feito. Inclusive conforme definido pelo Supremo. Eu considero, e aqui eu faço uma mudança de opinião, porque eu sou burro, mas eu tenho um pouquinho de humildade para reconhecer quando eu estou errado. Eu, durante muito tempo, fui contra a condenação em segunda instância. Eu tenho estudado esse assunto e acho que, mais do que a delação premiada, é a possibilidade de ser preso em segunda instância. A grande modificação, a modificação fundamental e o grande alicerce da Lava Jato. Não acho que isso deva ser mexido. O Supremo já tratou desse assunto. Por fim, limitar a extensão da prisão preventiva. Acho prudente, acho importante. É um debate que precisa ser feito. Lembrando que é uma proposta de 2010 a que está sendo analisada. Portanto, pelo menos 4 anos anterior à existência da Lava Jato. A prisão preventiva não pode ser antecipação de pena. Não pode dar margem para que a gente suspeite de que se faça chantagem com ela. Então, sim, eu acho importante ter algum tempo limite. É por aí. Eu acho o seguinte, a revisão do Código de Processo Penal, e aí está querendo se rever apenas esse código que trata da execução penal e não das penas em si, do direito criminal em si. Ela vem desde 2010 na Câmara. Ela foi aprovada pelo Senado em 2010 e aí ficou dormitando nos escaninhos da Câmara até ser resgatada de lá pelo Eduardo Cunha, já com planos de colocar nela vários contrabandos, que esse era o modus operandi do Eduardo Cunha, que era legislar colocando contrabando em projeto.
E agora, o relator dessa proposta é o deputado Danilo Forte. Danilo Forte vem a ser um deputado investigado na Lava Jato. Ele era do PMDB, agora está no PSB. Então, não tem boa intenção nessa ideia de discutir isso neste momento, tá? O Instituto das Delações Premiadas não está no Código de Processo Penal. Portanto, é um puro casuísmo usar essa discussão para discutir a delação premiada. Ela foi criada e regulamentada no Brasil com a criação da lei que tipificou o crime de organização criminosa. A partir disso, você permitiu o Instituto da Delação Premiada e regulamentou esse instituto. Ela foi, portanto, disciplinada pela mesma Câmara que agora está querendo rever. E está em uso... eu acho que é evidente para o Brasil o ganho que se teve em termos de descobrir crimes que continuariam escondidos se não fosse esse instituto. Pode haver abusos, pode haver necessidade de melhora. Eu acho que todo mecanismo novo como esse e polêmico vai sempre ser questionado, mas é inegável que ele é altamente republicano e que ele criou um avanço de séculos na discussão criminal do Brasil. Antes simplesmente não ia preso, o crime do colarinho branco não era punido, porque você não vai ter recibo, você não vai ter as provas que se exigem de outros crimes, né? Então, acho que não dá para aceitar, a sociedade não pode aceitar que algo que ela conquistou, que é a delação premiada, seja revisto dessa maneira. O mesmo para essa jurisprudência do Supremo, que legislou, decidiu que pode-se cumprir a pena a partir da condenação em segunda instância. Isso já estava previsto no Código e o Supremo apenas interpretou novamente, então criou uma nova jurisprudência. Acho que não cabe aos nossos deputados rever isso nesse momento. Madu, você... Por um mínimo de sensibilidade, né, eu acho que os nossos deputados deviam se achar impossibilitados de fazer essas mudanças, analisar essas mudanças ou rever o Código Penal. Mesmo porque, assim como no caso do Refis, eles são os principais interessados. Eles estariam legislando em causa própria. Agora, isso é pedir demais dos nossos parlamentares, que há muito tempo já se divorciaram, já não querem saber mais da sociedade brasileira, né, daqueles que os elegeram, né, não honram os seus mandatos. Né. Então, eu acho que é perigosíssimo qualquer tipo de mexida desse parlamento aí, em qualquer assunto de interesse da sociedade, porque eles são, na verdade, a maior parte deles já está indiciado, é réu, né, tem interesses escusos, né, tem interesses, às vezes nem escusos, muito claro mesmo, em legislar em causa própria. Então, destruir conquistas da nossa sociedade, né, avanços. Concordo com a Vera, como tudo também na vida, existem às vezes exageros. O Andreasa reclama muito da questão dos vazamentos. Eu acho que isso realmente é uma questão, é um problema, de você vazar as delações premiadas, antecipar notícias. Tem coisas para serem consertadas. Agora, no todo, somando tudo, é um grande avanço. E como todo avanço nesse país, a maior parte da nossa plutocracia, né, dos nossos parlamentares, dos nossos políticos, é contra. Qualquer avanço é contra. O Brasil só pode andar para trás.